Boa noite, meu nome é Alex Pavanello e hoje eu farei a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, que trata sobre Débora, a quarta juíza de Israel, que começou no capítulo 3, onde o primeiro juiz foi Otoniel, depois Eude, depois Sangar e agora Débora no capítulo 4. O livro de Juízes é o sétimo livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naftali e Zebulon, e embora uma profetisa mulher de Lapidote... Espera, vamos voltar ao verso anterior. Então o verso 3 diz o seguinte: os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de fogo, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Agora o verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoá, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete e Agoim ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor o entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Esta foi a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, o sétimo livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tenha uma boa noite. Boa noite, meu nome é Alex Pavanello e hoje eu farei a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, que trata sobre Débora, a quarta juíza de Israel, que começou no capítulo 3, onde o primeiro juiz foi Otoniel, depois Eude, depois Sangar e agora Débora no capítulo 4. O livro de Juízes é o sétimo livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor.
O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naftali e Zebulon e... Embora uma profetisa mulher de Lapidote... Espera, vamos voltar ao verso anterior. Então o verso 3 diz o seguinte: os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de fogo, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Agora o verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali, e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus descendentes de Odabi, ou Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoá, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete e Agoim ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor o entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Esta foi a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tenha uma boa noite. Boa noite, meu nome é Alex Pavanello e hoje eu farei a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, que trata sobre Débora, a quarta juíza de Israel, que começou no capítulo 3, onde o primeiro juiz foi Otoniel, depois Eude, depois Sangar e agora Débora no capítulo 4. O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naftali e Zebulon e... Embora uma profetisa mulher de Lapidote... Espera, vamos voltar ao verso anterior. Então o verso 3 diz o seguinte: os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de fogo, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Agora o verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim.
e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali, e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus descendentes de Odabe, ou Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoá, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete e Agoim ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor o entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: Fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Esta foi a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tenha uma boa noite. Boa noite, meu nome é Alex Pavanello e hoje eu farei a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, que trata sobre Débora, a quarta juíza de Israel, que começou no capítulo 3, onde o primeiro juiz foi Otoniel, depois Eude, depois Sangar e agora Débora no capítulo 4. O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naphtali e Zebulon e... Embora uma profetisa mulher de Lapidote... Espera, vamos voltar ao verso anterior. Então o verso 3 diz o seguinte: Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de fogo, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Agora o verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele.
Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus descendentes de Odabe, ou Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoá, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor o entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Esta foi a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tenha uma boa noite. Boa noite, meu nome é Alex Pavanello e hoje eu farei a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, que trata sobre Débora, a quarta juíza de Israel, que começou no capítulo 3, onde o primeiro juiz foi Otoniel, depois Eude, depois Sangar e agora Débora no capítulo 4. O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naftali e Zebulon e... Embora uma profetisa mulher de Lapidote... Espera, vamos voltar ao verso anterior. Então o verso 3 diz o seguinte: os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de fogo, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Agora o verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus descendentes de Odabe, ou Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoá, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete e Agoim ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor o entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque
perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher, fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Esta foi a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, o sétimo livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tenha uma boa noite. Boa noite, meu nome é Alex Pavanello e hoje eu farei a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, que trata sobre Débora, a quarta juíza de Israel, que começou no capítulo 3, onde o primeiro juiz foi Otoriel, depois Eúde, depois Sangar e agora Débora no capítulo 4. O livro de Juízes é o sétimo livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Depois da morte de Eúde, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naftali e Zebulon e... Embora uma profetisa mulher de Lapidote... Espera, vamos voltar ao verso anterior. Então o verso 3 diz o seguinte: os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de fogo, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Agora o verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Heber se havia separado dos outros queneus descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoá, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Harosete e Agoim ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor o entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber,
apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Esta foi a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tenha uma boa noite. Boa noite, meu nome é Alex Pavanello e hoje eu farei a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, que trata sobre Débora, a quarta juíza de Israel, que começou no capítulo 3, onde o primeiro juiz foi Otoniel, depois Eude, depois Sangar e agora Débora no capítulo 4. O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naftali e Zebulon e... Embora uma profetisa mulher de Lapidote... Espera, vamos voltar ao verso anterior. Então o verso 3 diz o seguinte: os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de fogo, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Agora o verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali, e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus descendentes de Odabe, ou Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoá, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete e Agoim ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor o entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Esta foi a leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tenha uma boa noite.